Olá, graça e paz, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia de mensagem e oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que Deus ele venha manifestar o poder dele sobre a vida de cada um de vocês que tem me acompanhado aqui nesse canal, tá certo? Daqui a pouco eu vou estar realizando uma oração especial pela sua vida. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Tem um sininho, você vai clicar nele e vai marcar todas. E tem um botãozinho vermelho. Clique em se inscrever para que você receba diariamente as mensagens e orações que nós vamos realizar aqui nesse canal, nessa transmissão, tá certo? E a mensagem de hoje é a seguinte: fala sobre a vida de Jó. Muitos já conhecem a história de Jó. A história de Jó ela é uma história na Bíblia que me chama muita atenção, porque é a história de um homem que enfrentou muitas coisas injustamente, mesmo assim não desviou seu caráter. Ainda assim, ele conservou a sua integridade, ele conservou o seu caráter, a sua retidão diante do Senhor. Porque muitas pessoas elas dizem que amam a Deus, que elas são de Deus, mas quando vêm as provações, quando vêm as dificuldades, quando vêm as lutas, elas desanimam, elas desistem, elas jogam a toalha. E não é esse o propósito de Deus para com a sua vida, para com a minha vida. Deus não quer que a gente desista, Deus não quer que a gente pare. Deus nos chamou para avançar, para seguir em frente. E a história de Jó, ela retrata exatamente isso. Ele teve 4 perdas consecutivas. Ele teve 4 perdas terríveis, porque ele era um homem muito bem sucedido financeiramente. Ele tinha muitos bois, muitas ovelhas, muitos servos, muitos jumentos. Ele tinha filhos maravilhosos. Ele tinha uma família unida, ele tinha uma família feliz. E ele perdeu tudo isso de uma vez só. E ele não tinha feito nada de errado. Às vezes a pessoa pensa assim: poxa, isso está acontecendo na minha vida porque eu estou pagando pelos meus pecados. Mas o cego de nascença, quando Jesus curou ele, os discípulos disseram assim: Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Foram os pais dele ou ele mesmo pecou? Jesus falou assim: olha, nem os pais dele nem ele pecaram. Mas ele nasceu assim para que sobre a vida dele se manifeste a glória de Deus. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo. Você diz: poxa, eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo tanta gente, eu não sou uma pessoa ruim, por que eu estou passando por tudo isso? Às vezes você se faz essa pergunta: não sei. Mas o texto está dizendo que é para que sobre a sua vida se manifeste a glória de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Isso é forte demais. Olha só. Primeiro, Jó ele perde os bois. Ele tinha muitos bois, as jumentas e os servos. O primeiro mensageiro chegou para ele e falou: Senhor, olha, roubaram nossos animais e mataram os empregados. Perdemos animais. A segunda perda foi as ovelhas. Chegou um outro servo e disse assim: Senhor, olha, as ovelhas foram consumidas por um raio, matou todas elas, não sobreviveu nenhuma. A terceira perda foi a dos camelos, que veio os caldeus e roubaram os camelos, mataram os servos dele também. Olha só que situação. E a quarta perda que Jó teve, diz assim, todos os seus filhos foram mortos porque veio um vento forte e derrubou a casa onde eles estavam. Olha só que situação. A casa onde os filhos de Jó estavam, bateu um vento e foi derrubada. Todos eles morreram. Esse foi o maior golpe, foi um golpe duro para Jó, porque ele perdeu todos os seus filhos, eram filhos maravilhosos. E qual foi a reação de Jó quando ouviu isso? A reação dele foi dizer assim: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Será que você teria estrutura para fazer essa oração?
Será que você teria estrutura para reagir dessa maneira? Mas foi essa a reação que Jó teve. E muitos perguntam assim, pastor, por que aconteceu isso com Jó?